Começando 2020 aqui no Aprender Brincando. E esse ano a gente vai levar você a oportunidade de conhecer esse colégio inteiro, né? A gente vai passear por todos os cantinhos e mostrar tudo aqui para vocês conhecerem realmente por dentro o Aprender Brincando, para quem ainda não conhece, porque muita gente já passou por aqui, né? Hoje a gente está aqui na sala dos menorzinhos. Conta para nós então um pouquinho sobre como funciona. Na verdade, 2020, né? Começando com muitas expectativas, com muita vontade de estarmos acertando em todas as estratégias e todos os projetos que nós temos. Importante também falar que Aprender Brincando, ela começa lá dos 2 anos, certo? O maternal, e vamos até o 9º ano. Mas o que realmente faz a diferença é fazer o trabalho diferencial na educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil é a base. A gente sempre coloca, né? Os professores de universidade têm que ser os professores mais formados, têm que ser os professores que têm maior conhecimento. Claro que sim, eles também têm que nos dar toda a bagagem. Porém, o professor da educação infantil, principalmente 2 anos, 3 anos, 4 anos, importantíssimo que eles tenham uma bagagem de conhecimento. Então, começamos pelos professores. Então, sentamos, revisamos todo o projeto, né, de como devemos trabalhar com cada setor, com cada idade. Por quê? Porque os pais acham que realmente, por ser Aprender Brincando, é só brincar. Não, não é. Temos todo um conteúdo para trabalhar. E quando eu falo em conteúdo, eu falo em habilidades. A criança tem que construir habilidades. Ela tem que construir habilidades no socializar, ela tem que construir as habilidades de saber que tem horários para brincar, horários para sentar para se alimentar. Tem também aquele horário que eles precisam sentar para ouvir as histórias. Então, tem toda essa rotina que tem que acontecer diariamente na escola. E isso tudo vai fazer diferença quando chegar lá, no 1º ano e nas turmas iniciais, no sentido de simplesmente pegar um lápis. Como devemos segurar esse lápis? Direita, esquerda, por que existe caderno com linha, por que há necessidade de começarmos com folhas grandes, espaço, para eles poderem se organizar. Então, aqui na educação infantil, nós fazemos todo esse trabalho. Tem toda a parte também de psicomotricidade, que é o equilibrar-se, o saber, coisa simples, gente, saber andar numa linha, saber pular de um lado para outro, importante. Então, tudo isso é educação infantil. E se for bem feito, lá na frente nós não vamos ter problema. E tem mais uma questão. Se nós fizermos com que eles se sintam aconchegados, se sintam felizes na educação infantil, a escola para eles vai ser um prazer. Então, nós trabalhamos aqui esta questão para que o futuro nós consigamos fazer uma educação melhor e de qualidade. Com certeza, toda essa questão de o ensinar e os professores é muito pensado aqui, a gente sabe disso. E, além disso, a parte de estrutura também do colégio é muito preparada, né? Isso mesmo, né? Não adianta também eu ter uma ótima metodologia, eu pensar dentro de uma proposta socio-interacionista, aonde nós temos que fazer o diferencial, que não é só a sala de aula, não são só as 4 paredes. Eu tenho que pensar dentro da sala de aula, eu tenho que pensar no pátio que eles vão brincar, tenho que pensar no parque que eles estão, certo? Na educação física, na parte de ginásio. Então, todos esses ambientes, eles precisam ser bem pensados. Aí você pensa, uma sala de aula simplesmente cadeirinha e mesinha. Não. Tu tem que ter também um tapete para eles sentarem, tu tem que ter a mídia no sentido de que eles vão assistir vídeos que são direcionados ao conteúdo, mas tem que ter. Tem a questão toda de gestos, de dançar, de tudo isso, que aí vai pela imitação, né? Então, precisa fazer isso também. Tu tem que pensar que eles têm que ser bem hidratados, então tem que ter a água dentro da sala de aula. Tem que pensar também que o lanchinho tem um momento para sentar nas mesinhas, para eles se servirem. Eles já têm toda essa autonomia em relação a isso. Então, é importante fazermos dessa questão. Por exemplo, lá no maternal, precisa ter o cantinho do soninho. Por quê? Porque ainda eles dormem, às vezes, à tarde, né? Então, eles dão uma descansadinha, tem que ter o banheirinho deles, que é menor. Então, tudo isso a gente tem que pensar para que eles se sintam bem, para que eles se sintam acolhidos de novo. Vou usar essa palavra porque a questão de ser acolhido faz a diferença. E nós temos que fazer na educação infantil também a extensão da família. Então, nesse primeiro momento, tem pais que, claro que, o coração de deixar o seu filho, né?
porém a gente tem que ir trabalhando com essa questão e os pais têm que estar seguros. Então tem toda uma estrutura nesse sentido também. No momento da semana de adaptação, que às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes precisa um pouquinho mais, né? Depende de criança para criança e depende de pai para pai. Então também tem essa estrutura que a psicóloga está à disposição na escola nesse momento para dar uma chamadinha nesses pais, para conversar, dar umas dicas, porque algumas mães veem, ai, Jane, mas ele está muito agitado em casa, ele começa a chorar, ele não quer vir. Claro, muda as regras. Chega lá os 2 anos, às vezes vem criança só com 3 anos, né? Chega aqui, nunca saiu de perto da mãe. E como é que faz? Então a mãe precisa dessas dicas, e às vezes não é nem a criança dá tchau e vai embora, mamãe. Quem sai chorando é a mãe. Então precisa disso. A nossa estrutura também oferece a psicóloga para dar essas dicas, para dizer como fazer esse trabalho, e as coordenadoras, e nós estamos aqui à disposição para dizer a elas como é melhor passar por esta fase. Com certeza, realmente tornar uma experiência boa e agradável para a família inteira, né? Hoje a gente pôde conhecer, então, um pouquinho da estrutura, da metodologia, desses primeiros momentos aqui dentro do Aprender Brincando. E ao longo aí do ano, então, a gente vai poder conhecer cada cantinho do colégio. Para a gente finalizar hoje aqui, então, um convite para quem ainda não conhece Aprender Brincando. Isso mesmo, né? A nossa intenção sempre é que as pessoas venham até a escola, né? Porque às vezes as pessoas ligam, aprender brincando, como é que funciona? Mas não tem mais nada do que você vir aqui conhecer. E no momento que está acontecendo toda a questão de receber as crianças, no momento do parque, no momento das aulas diversificadas, arte, educação física, música, inglês, informática. Então, importante este pai, esta mãe, vir até aqui conhecer, porque daí, além disso, ela pode falar comigo, a diretora ou com a coordenadora, para saber realmente como nós trabalhamos. E é importante que venham nos conhecer. E estamos aqui, de braços abertos, a qualquer momento. Muito obrigada.